Meu papo hoje é extremamente importante. O papo de hoje é sobre um assunto que a sociedade talvez não esteja pronta para ouvir, mas precisa estar. O papo hoje é com alguém que eu já admiro, já respeito, apesar de conhecer há pouco tempo, porque essa pessoa traz, acima de tudo, a coragem de enfrentar um assunto, de tratar sobre um assunto, de treinar pessoas e ensinar pessoas sobre algo que é extremamente necessário. O papo de hoje, só você ter ideia do tema, é sobre a importância da autonomia financeira para mulheres. Meu papo de hoje é nada mais, nada menos com Jeanine Della Fonte. Jeanine, desde já, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu não sei nem se eu tenho roupa para bater esse papo, mas eu vou tentar, tá bom? Quem é Jeanine? Apresente-se. Me apresentar? Sim. Eu sou Jeanine Della Fonte, eu sou capixaba, estou na Bahia há 5 anos. Eu uso um termo que eu usei até aquele dia no jantar. Estou capixabana, nem tão capixaba e nem tão baiana. Hoje eu tenho uma identidade baiana. É de papel mesmo, deveria até pegar o documento e mostrar. Que legal. Então eu me tornei uma capixabana. Eu estou no seu estado hoje por amor. Como não amar a Bahia? A Bahia é linda. Demais. E a Jeanine capixaba, né? Eu nasci no Espírito Santo, nasci numa cidade interiorana e permaneci nessa cidade, na zona rural, durante 17 anos da minha vida. Então eu fui criada ali com a menina da roça que come, que pega fruta no pé, tem uma hortinha, né, no fundo da casa, e morava numa casa simples, né, de roça. E tenho um irmão, nós somos um casal, e passamos a nossa infância toda ali, convivendo com pessoas muito simples, lavradores, né? E é isso. Até 17 anos. Até os Depois 17 anos. Mudou para onde? Depois eu me mudei para Vitória, Espírito Santo, que é a capital do Espírito Santo. Permaneci lá 2 anos, estudando, fazendo cursinho pré-vestibular, tendo o primeiro trabalho fora de casa. E eu era encantada, né? Pensa, a menina da roça, morando na capital, então eu ficava encantada com a cidade, eu gostava muito. E ficava deslumbrada com tudo. Imagino. Porque tudo era novidade, era moderno, né? Para mim era divertido até andar de ônibus. De transporte, né? Urbano. Para mim até aquilo era divertido. E foi assim. O que te levou? Sair da zona rural para ir para Vitória? Dificuldade. Na zona rural nós não tínhamos escola. Então eu estudei em um grupo escolar que era multisseriado. Você sabe o que é isso? Não. Um grupo escolar. Vou começar aprendendo agora. É uma sala, né, que funcionava numa zona rural, numa propriedade rural, que cedia, né, aquele espaço, construía 4 paredes, uma sala mais ou menos do tamanho dessa sala sua, um quadro negro, e aí dividiam em 4 fileiras. Sim. A primeira fileira, primeira série, alfabetização. A segunda fileira, segunda série. Terceira série e quarta série. Então, era um grupo escolar multisseriado. O que era multisseriado? Era porque tinham as 4 séries ali, todas juntas na mesma sala, para uma mesma professora de alfabetização. E a professorinha se virava nos 30, né? Me recordo até o nome dela. Porque ela é uma heroína. Não, ela é Ruth do Prado. Ruth do Prado. Ela era uma heroína. Uma heroína. Gente, sim. Você no mesmo momento dá 4 assuntos diferentes numa mesma sala. Sim. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca parei para pensar o quanto eu parei agora conversando contigo. Que desafio gigante era essa mulher.
e também dos alunos, porque ao mesmo tempo que ele tinha que focar no assunto dele, ele estava vendo ali também sendo passado outros assuntos de outras turmas. Sim. Desafio. Que desafio. E ali, eu andava, né, até esse grupo escolar, mais ou menos uns 40 minutos. Eu ia andando a pé, mais ou menos 1,5 quilômetros, e naquela época não tinha pré-escola. Sim. Lá na roça não tinha isso. Então a gente enfrentava essa dificuldade, faça sol, faça chuva, a gente estava na escolinha, passava as 4 horas lá, depois voltava para casa, servia uma merenda, era comida. Sim. Comida mesmo, arroz, feijão, farofa, um pedacinho de carne, às vezes não. E a gente brincava na hora do recreio, as brincadeiras eram diferentes, né? A gente brincava de liga, roubar bandeira. Que legal. Era essas coisas. E era no quintal ali dessa sala. Quando você decide sair da zona rural e ir para Vitória, né? Você foi sozinha? Como foi? Eu fui sozinha, porque não tinha mais condições de estudar ali. Então eu fui morar na casa de tios em Vitória, porque sim. a família da minha mãe toda já estava morando em Vitória, os meus tios, os irmãos da minha mãe. Sim. Então eu fui morar na casa de tios e eu passei na casa de todos, né? Era uma adolescente rebelde. Depois desses 2 anos que você ficou em Vitória, qual foram os próximos passos? Então, depois dos 2 anos que eu fiquei em Vitória, eu voltei para a cidade de Barra de São Francisco. Sim. Porque eu não tinha mais condições de permanecer em Vitória. Uma que eu não iria continuar morando com os meus tios. E surgiu uma oportunidade de um trabalho por indicação, porque era uma empresa que prestava serviços para prefeituras. E era um consórcio de saúde. Então, por indicação, porque meu pai tinha conhecimentos ali, né, político, ele arranjou esse trabalho para mim. Aí eu fui trabalhar nessa empresa, e que foi de muito aprendizado para mim. Ali eu aprendi. E com o salário que eu recebia, eu pagava uma faculdade. Aí eu prestei um vestibular, na época ainda tinha vestibular, nem sei se hoje tem. Hoje agora é Enem, né? Numa faculdade chamada Unesc. Fiz 2 anos de direito. Aí comecei estudando direito, só que aquele salário ali não era o suficiente para me manter. Então, o que eu fazia? Eu precisava pagar ônibus para poder chegar a transporte, né, até chegar à faculdade, eram 2 horas de distância, e tinha que fazer xerox, comprar livro, aquele monte de coisa, mais a mensalidade da escola e ainda jantar na escola, porque eu saía do trabalho 4 horas da tarde e já ia fazer essa viagem, né? Eu comecei a vender bombons. Na faculdade? Na faculdade. Eu fazia bombons caseiros, colocava dentro de uma vasilha e eu vendia bombons na faculdade para poder ajudar a arcar com as outras despesas extras. E havia um outro detalhe: por eu ser uma secretária de um diretor executivo, eu tinha que andar arrumada. Então, o meu dinheiro, além de pagar a prestação da faculdade, eu tinha que me manter no padrão para ocupar aquele trabalho. Peraí, vamos aqui. Você vai fazer faculdade de Direito, aí você resolve já começar a empreender. Sim, né? Na necessidade. Na necessidade. E aí, na necessidade financeira. Sim. Necessidade financeira, vamos já começar a pegar aqui. Uma mulher fazendo faculdade de Direito, morando sozinha? Nessa época, os meus pais, a minha mãe, ela estava morando nos Estados Unidos. Sim. E o meu pai, ele ainda permanecia na zona rural. Sim. E morávamos eu e meu irmão numa casa de aluguel. Tá.
Aí você decide vender bombons caseiros na faculdade. Primeiro momento, teve vergonha? Não, Não. nenhuma. Primeiro passo, então, começar aqui a criar um pequeno passo para empreender, né? Não ter vergonha. Não ter vergonha. Você olhou para sua necessidade e o que você enfrentou. Qual a primeira dificuldade nesse momento? Na faculdade? Encontrou resistência? Algum tipo de piada? Na faculdade, primeiro, eu enfrentei alguns problemas, né, na faculdade. Porque mulher. Sim. E eu precisava negociar. Eu não andava com a minha faculdade em dia, eu não conseguia. Eu não tinha administração das minhas finanças. Então, vira e mexe, o boleto da faculdade estava em atraso e a única coisa que eu conseguia manter era o ônibus, as apostilas e as outras coisas, elas iam se atropelando. Sim. Você acredita que por ser mulher isso foi mais difícil? Ou se fosse um homem nesse mesmo contexto, poderia ser um pouco mais fácil? Te apertei. Eu nem sei te responder, porque depende de cada situação. Sim. No meu caso, eu não era uma mulher, uma menina que era mimada pela família. Sim. Os meus pais, eles não tinham condições ali naquele momento de me manter. E a única coisa que eles podiam me oferecer era o quê? Impulsionar. Vai dar certo, você consegue. E quando você resolveu trancar a faculdade de Direito por questões financeiras, É porque como foi essa dor? Essa dor foi um luto. E um luto duplo. Porque esse trabalho que eu tinha, acabou o mandato daquele grupo de político, né, que ocupava o cargo na época. O que eles fizeram? Dispensaram, né, todos os contratados, todos os cargos de indicação. E a primeira pessoa que foi dispensada foi o meu chefe. E eu era secretária dele. Então, era aquela coisa assim, foi a pessoa que mais me ensinou na vida. Porque eu entregava o documento para ele, ele só passava o olho, eu assinava, e o restante eu fazia. Então, eu fiquei nessa empresa mais ou menos 2 anos e meio. Então, foram 2 anos e meio aprendendo muito. Porque esse moço, o Dinaldo, ele, antes de ocupar esse trabalho, ele era gerente de banco. Então, tinha um mental total matemático e muito organizado. Sim. Se fosse nos dias atuais, eu diria que ele teria TDAH. E era uma pessoa muito ríspida. E eu não encontrei dificuldades com ele, mesmo ele sendo ríspido, porque a minha trajetória vinha assim, eu estou aqui por uma necessidade, eu estou aqui para algo maior, então eu estou aberta a aprender. Entendi. E era assim que eu me comportava. Logo depois dessa rescisão contratual com essa empresa, você já começou a empreender ou você foi fazer outras atividades? Logo após essa rescisão contratual, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses sem trabalho. E nesse intervalo de tempo, meu irmão tinha uma empresa de insufilme. Uhum. E o meu irmão, ele não queria fazer aquele trabalho. Então, eu tinha um pouquinho de grana da rescisão contratual, mas eu não tinha grana o suficiente para continuar na faculdade. Sim. E eu fiz uma proposta ao meu irmão, comprar o material dele e eu iria arcar com as despesas daquele espaço que ele havia alugado. O que eu fiz? Eu abri uma loja de insufilme. Que legal. E sempre com essa mente empreendedora. Só que eu não sabia como aplicar insufilme. O que eu fui fazer? Fui aprender. E
A princípio, eu contratei um rapaz que ele fazia esse trabalho para mim. Só que o rapaz, na época também muito jovem, me deixava na mão, porque a maior parte dos meus clientes vinham no sábado, Sim. que era garotada, né, que queria deixar o carro todo preto, aquela coisa toda. E aí eu falava assim, gente, mas ele vai ficar me deixando na mão, não posso. Eu preciso aprender a fazer. E eu aprendi a aplicar esse filme num Fusca. Começou muito bem. Muito bem, o vidro todo baulado. E eu cheguei na loja, eu falei assim, é hoje. Peguei o Fusca, dei uma ré, coloquei na rua. Eu olhei para aquilo, eu já sabia cortar, mas eu não sabia aplicar, porque ele tem um secador, né? Sim. E aí você vem com a mão, com uma luva, e você vem passando e esticando aquele plástico. Falei assim, é hoje que eu vou aprender. Então eu cortei tudo, demorei horas, o dia inteiro. Gastou muito material. Sim, eu errei umas 3 vezes por aí, ou até mais, não me recordo, mas eu aprendi. E depois, nesse intervalo de tempo, que durou mais ou menos 1 ano e meio, a minha cliente principal era a Fiat, local. E por que eles gostavam? Detalhista, mulher. E aí eu ia dentro da concessionária Fiat para poder... Você mesmo plotava? Que legal. Fazer o carro deles. Eles já vendiam, né, com acessórios, e eu fazia os carros que a Fiat vendia, que Você já não, vendia com isso filme. Você não teve vergonha para vender na faculdade os doces? Você Não. teve coragem, vontade, determinação para aprender a fazer algo? Sim. Por ser mulher, né? Tem a questão do detalhe, Sim. já te deu um passo à frente. E aí você foi galgando. Fui. Em que ponto você entendeu que era importante? Você, voltar aqui um pouquinho, você foi secretária de alguém que trabalhava no banco. Sim. Você saiu da rescisão, você pegou uma rescisão de uma empresa e resolveu fazer investimento. Sim. E aí, sendo mulher nesse contexto, você decide também agora fazer uma missão, que é ajudar outras mulheres a investir. Por que isso é uma missão? É uma missão. É uma missão porque depois, com o passar do tempo, mesmo eu tendo esse mental, eu me vi numa situação de não ter autonomia sobre o meu dinheiro. Mesmo eu fazendo dinheiro, eu pedia permissão para poder usar o dinheiro. E me sentia culpada mesmo usando o meu dinheiro. E nisso eu percebi que outras mulheres também se sentiam assim. Para aqui. Eu não sei se eu posso fazer a pergunta sem citar nomes de nomes. Uhum. Era seu pai, era sua mãe que você tinha que pedir o seu dinheiro para poder... Não. Ponto. Fique à vontade. É relacionamento. Mesmo sendo empresária, sendo sócia, galgando juntos, construindo tudo juntos, eu precisava pedir permissão. E quando não pedia permissão, e era uma coisa que vinha de dentro, por que que eu pedia permissão? É um sistema de crença que temos dentro da gente. Você já perguntou, você pedia permissão ao seu pai? É que eu não queria citar, sabe, tocar... Mas a mulher, Sim. ela tende a isso, a pedir permissão para seguir em frente. Não sei se você entende um pouco sobre o sistema de crenças, mas pai é liberdade. Sim. Pai é o que te chama para ir para fora. Sim. E mãe é a nutrição. Por isso que quando você pensa em mãe, você pensa em aconchego. Sim. E mãe é nutrição porque é ela quem te dá o leite. E o pai, como provedor, ele vai galgar outros mundos, ele vai buscar lá fora para poder trazer. O homem das cavernas, ele ia caçar e trazia. E a mulher, ela cuidava do lar. E daquela alimentação, né? Tanto é que foi a mulher quem descobriu a agricultura.
Uhum. Porque o homem, ele era o caçador e passava dias caçando, né, para poder trazer, descobrindo o que tinha em volta daquele espaço que eles ocupavam, para saber se era seguro permanecer ali, né? E a mulher, ela tem isso. Se ela não pede permissão ao pai e não resolveu isso com o pai dela, ela vai sair do lar, né, da família base, vai construir a família dela e ela vai continuar pedindo permissão, mesmo ela fazendo por ela. Eu falei que eu não tinha roupa para esse papo. E quando ela não pede permissão, sabe o que Sim. acontece? Ela se sente culpada. E aí entra uma outra coisa, a mulher vai lá, faz as compras dela, se sente culpada porque pagou um preço X ou porque comprou determinada quantidade, né? Além, em vez de ser uma calça só, ela comprou duas. E muitas delas escondem do cônjuge, do marido ali no caso, que ela está fazendo essas compras. Mente sobre o preço. Continue, eu estou aqui analisando, porque assim, gente, por isso que é bom a gente ouvir o outro lado. Porque assim, para mim, sendo homem, a realidade é outra. Sim. E se a gente não estiver atento e querer ouvir e aprender o que acontece do outro lado, a gente sempre vai viver uma guerra de gênero, Sim. de social, né? Que destrói famílias, destrói Sim. sociedades. E quando você fala sobre a mulher ter que pedir ou comprar escondido, esconder do cônjuge alguma coisa que ela comprou, para evitar o que? Um desgaste, para evitar um. Sim, porque são interesses diferentes. Aí que entra a questão da mulher desperta, Sim. porque a mulher, ela já nasce com conhecimento. Sim. A mulher, ela não precisa ir buscar conhecimento como o homem precisa ir buscar. A mulher, ela já nasce com isso, é um dom. Por isso que a mulher, ela é tão sensitiva. Sim. E a mulher, ela desperta. Ao longo da vida dela, ela desperta. E se ela não despertar, ela vai continuar repetindo esses padrões na vida dela, vai continuar nesse estágio de pedir permissão. Esse padrão, ele pode ser passado de mãe para filha? Sim, Ela vê a mãe fazendo e acha aquilo sim, correto e. sim, sim. E esse padrão de passar entre gerações, por exemplo, a igreja vê isso como maldição de família, Sim. mas isso é uma herança celular, é uma recordação celular. Sim. Deixa eu citar um nome, Dr. Joe Dispenza, ele explica muito bem sobre isso. Ele é um geneticista e ele começou a fazer esses tipos de estudos. Começou usando o próprio corpo dele, porque ele passou por um acidente muito grave, que forçou ele a fazer esses estudos, né? E eles descobriram que esses padrões comportamentais é genético. E eles perduram até 11 gerações. Então quer dizer que o que a tataravó, a forma com que ela se comportava, Conforme ela se sentia, isso e passou logo para. ela se comportava, e isso passou para a geração seguinte. Tá. Eu vou cutucar uma. Vou provocar uma reflexão aqui que esse comportamento, Sim, agora pro homem, né? sim, Você entende que isso foi criado e mantido a partir do machismo? também. Porque foi ensinado para vocês assim. Então, você vem de uma família e eu venho de outra. Sim. A sua família se comporta De um jeito. de um jeito e eu me comporto de outro. E de repente a gente se une.
Se eu não olhar para você e você não olhar para mim, e nós dois tivermos ali uma compreensão um com o outro, não vai dar certo. Sim. Irmãos são criados dentro de casa, mesmo pai, mesma mãe, tem essas diferenças. E tem diferenças. Imagina quando vem de culturas diferentes. De culturas diferentes. Tá. Aí agora você decide. Em que momento, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Em que momento você decide romper com essa. Ter que pedir permissão, essa submissão excessiva, posso chamar assim, me permita, e decide, não, eu agora quero ser uma mulher realmente independente e administrar financeiramente a minha vida. Quando eu me vi sozinha e que eu vi que não existia um relacionamento, né? Que existia ali uma ideia, mas eu não estava comprometida e nem ele comprometida para um terceiro, porque é uma tríade, né? Um relacionamento. Aí vamos entrar em outro. Fique à vontade, eu tô outro lugar, aqui. Né? Um relacionamento é uma tríade. Sim. Assim como corpo, mente e espírito. O número 3, ele se repete muito em nossa vida. Então, relacionamento também. Para existir um relacionamento, existe eu, existe você, e logo se forma o terceiro. E o terceiro, no caso, é o relacionamento. Sim, seriam nós. Nós. 50% meu, 50% seu, se faz 100%, que Perfeito. É o relacionamento. A partir do momento que eu não dou os 50%, o outro lado tende a querer suprir aquilo que eu não estou dando. Para poder alcançar os 100%. Isso, para poder sempre manter o relacionamento no 100%. E aí começa a desmoronar, a despencar. E a nossa vida, ela é cíclica. E é como se fosse dividido numa roda. Sim. Aqui é relacionamento, aqui é sobre dinheiro, aqui é sobre filhos, né? Sim. Aqui é a minha família base, aqui é a sua família base. Para tudo formar um só. E a gente precisa olhar para tudo. Porque se o meu espiritual não tá bom, o meu mental também não vai ficar bom. Logo, o meu corpo vai padecer. Repete. Se o meu espiritual não estiver bom, o meu mental também não, o meu corpo vai padecer, porque o meu corpo responde. Meu corpo, ele é resposta do meu espiritual e do meu mental. Nessa sequência, eles estão sempre... Existe uma prioridade? Cuido primeiro do espiritual? Eu preciso cuidar dos três? Mas se faltar um... Os outros dois capengam. Aí quando você fala espiritual, você não está falando religião, ou tá falando... Me explica. Não. Quando eu falo espiritual, não é sobre religião, porque nós somos corpo, mente e espírito. Sim. Certo? Existe um espírito que habita um corpo. Perfeito. E que tem uma mente pensante. O meu espírito, ele traz a informação para minha mente pensante. Para que essa mente imagine, para que essa mente deseje. E para que o meu corpo faça. Sim. Porque eu utilizo o corpo para fazer. Sim. Ó, eu pensei em pegar o copo. Entendi. E aí, historicamente falando, a mulher ela já vem de grandes lutas, de dezenas, centenas de milhares de preconceitos, Sim. de falta de acesso a muita coisa, né? Gente, a mulher começou a votar, não tem um dado aqui exato, mas começou a permitir votação recente. Recente. Há poucos anos atrás que veio, eu posso dizer, ter leis que amparassem a mulher como empregada doméstica. Sim. Né? Mesmo assim, dá uma vasta uma diferença salarial. Igualdade salarial, sim. Que há leis para isso, mas ainda não acontece de fato.
Sim. Correto? Mas a mulher, ela tem esse lado mais mãe, amoroso, carinhoso, Sim. né? Como é que faz para explicar para as mulheres que, quando fala em finanças, você está falando de razão, Sim. né? Finanças é números. Sim. E aí que entra a contradição. Bora lá. Entra a contradição. E eu demorei a entender isso. Sim. Por quê? Quando eu saí desse relacionamento, que eu precisava cuidar das minhas finanças, e me via ali sozinha, e agora sou eu enfrentei muitas dificuldades, porque o meu trabalho, onde eu morava, onde eu estava, ele era um trabalho onde eu negociava com homens. E eu comecei a desenvolver um mental masculino. E eu ficava impaciente comigo. Entendi. E a dádiva do feminino, o dom do feminino, né? É a paciência. Só que eu não tinha mais paciência comigo. E eu comecei a atrair outras mulheres parecidas comigo para que, é como assim, o divino está me mandando para eu me ver através de outra. E aquilo me incomodava. Eu falava assim, gente, mas como? E o meu corpo respondendo. Porque o nosso corpo responde. O meu corpo é um corpo feminino. Sim. E o meu corpo não é igual ao seu corpo e nem funciona tal como o seu. Só que eu queria trabalhar assim, tal como um homem. Mas eu sou uma mulher de fases. Durante um mês, cada semana eu passo por uma fase, ou seja, eu passo por 4 fases. Vou colocar até mais água aqui. Então, você é casado, não é? Namoro. Namora. Namoro Carol. Você namora, Carol. Carol da Clorofito. Então, o que vai acontecer? Você vai olhar para ela, um dia ela vai estar um doce de pessoa. Sim. Meiga, carinhosa. De repente você vai chegar lá, ela quer matar meio mundo. Inclusive você se oferecer na frente dela. Sim. E por aí vai. E assim somos nós mulheres. Isso é o quê? Os nossos hormônios que faz com que a gente altere o nosso humor. O meu corpo, ele é preparado para gerar vida dentro dele. Sim. E nós mulheres, quando fomos para o mercado de trabalho, nós simplesmente não olhamos para isso. Eita, que isso é um assunto que rende. Rende. A gente não olhou para isso quando fomos para o mercado de trabalho. Mas é um erro ela ter ido no mercado de trabalho? Não, não é um erro ela ter ido para o mercado de trabalho. Não vou usar a palavra erro, eu vou usar a palavra desacerto ou menos assertiva. Quando ela foi para o mercado de trabalho com a ideia de competição. Quem compete é o masculino. O feminino não compete. Então ela foi com essa ideia de competição e foi competir uma vaga, um lugar ao lado do homem. No lugar do homem, né? Ela foi competir o lugar onde o homem ocupava no mercado de trabalho. Aí ela começou a vestir calças, começou a tomar anticoncepcional porque ela não podia menstruar. Foi cortando os ciclos dela. Ela foi cortando os ciclos dela. Ela cortou o cabelo dela porque ficava mais fácil. Ela se cuidar mais fácil, mais prático. Ela modificou as vestimentas. Você quer dizer que quando a mulher foi ao mercado do trabalho, ela começou a perder um pouco da sua essência? Ela perdeu a sua essência e ela virou feminista. Eu não ia abordar esse tema. Tranquila. Por quê? Porque ela começou a competir com o homem. Nessa coisa de igual para igual. E não é errado ela ir para o mercado de trabalho, não é errado ela fazer o dinheiro dela, não estou dizendo Sim. isso. Eu estou dizendo como que foi acontecendo com o nosso comportamento.
E hoje, a mulher moderna, ela está fazendo o caminho inverso. Ela se despertou e ela está procurando o feminino dela. E o feminino dela está onde? A voltar a ser uma mulher cíclica. A mulher, ela é próspera. Sim. Por que que dentro de um relacionamento saudável a casa é próspera? Porque a mulher é próspera. Sim. A mulher quem traz isso. A mulher, ela traz esse aconchego e esse conforto para o masculino. E o masculino, ele é pensante. E ele quer realizar para a família. Tem um princípio, assim, de vida. Tem um livro que eu li, Rei Dalio. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Ele é um investidor. E ele escreveu um livro que se chama Princípios. E nesse livro, eu me apaixonei por ele logo no primeiro princípio, porque o primeiro princípio de vida dele é a família. E ele vai relatando, na medida que ele foi escrevendo os princípios, que tudo que ele faz é para a família. Primeiro ele, e ele traz até assim, o que eu preciso ter? O meu primeiro investimento é o quê? Uma cama boa, para eu ter um bom sono. Uma comida boa para o meu corpo se manter saudável. E um espaço para que a minha mente possa pensar. Por isso que eu tenho a caixa do nada. A caixa Tá do fazendo nada. o quê? Nada. Nada. Tá passando um monte de coisa, mas fazendo nada. Porque não tem como explicar esse momento. E aí eu falo como homem nisso, né? Mas imagina, deixa eu botar aqui a mulher que tem todo esse lado maravilhoso, incrível de ser mulher. Sim. E ela precisa fazer investimentos. Sim. Para fazer investimento, ela precisa ter um ponto de partida financeiro. Sim, um desejo. Um desejo. E de onde ela pode começar. Vamos falar de dinheiro, diretamente de dinheiro nesse momento aqui. Ela precisa sair para trabalhar. Sim. Ou você acredita que deveria partir do cônjuge fazer esse primeiro momento? Nós estamos Seria? em outros tempos. Sim. Então, uma casa, hoje, ela precisa para ela estar sustentável, ela precisa de dinheiro dos dois. E como estamos em outros tempos, outras realidades, nós não somos as mesmas mulheres que as nossas vozes foram. E as nossas necessidades são outras. Então, logo, nós precisamos sim para o mercado de trabalho. Mas eu vejo que a mulher ela deve ir para o mercado de trabalho estando desperta, sabendo quem ela é. E que desejo movimenta ela, que propósito movimenta ela. O propósito e o desejo, eles estão assim muito ligados. Uhum. O que movimenta essa mulher para ela ir para o mercado de trabalho para também fazer dinheiro? Junto com o marido, se ela estiver casada. Entendi. Vamos pegar um outro cenário. Nesse caso, ela precisa ir ao mercado de trabalho para fazer dinheiro. Sim. Ela tem necessidades. A maior parte delas. Tá. Talvez um cenário muito raro, mas pode ser que exista. E se uma mulher tiver um cônjuge que financeiramente abasteça ela, não sei se é essa palavra abastecer, se eu estiver sendo machista, por favor, me fale, tá? Sim. Mas que supra todas as necessidades dela e ela administre toda a parte financeira da casa. Você aconselha mesmo assim a mulher sair para ir em busca de ter um trabalho por alguma outra razão? Depende. Depende do combinado entre os dois. Sim. E depende de como ela se sente. O que ela quer para ela? Aí acontece nesse meio termo aí, nessa evolução dessa mulher, nesse caminhar dessa mulher, que ela não sabe o que ela quer para ela. Que nós mulheres,
Eu até trouxe aqui anotado, eu achei que a gente não ia entrar nesse tema. Ali, quando criança, a gente recebe boneca, Sim. panelinha. Está sendo instalada uma crença que a mulher, ela vai ser mãe. E uma crença que às vezes vão colocar uma aspa, precisa ser mãe, precisa casar, precisa constituir família, ter casinha, que ela vai cuidar da casinha. Então ela ali quando criança, eu brinquei de casinha. A maior parte das minhas amigas, as pessoas que eu convivo também. Então ali quando criança, ela brinca de casinha, ela sonha com aquilo. Quando cresce, ela tá vivendo aquela realidade que ela sonhava quando criança. Entendi. Só que vai para essa realidade e nem sempre é assim tal como ela sonhava aqui. É bem diferente. Às vezes sim, é bem diferente. E essa mulher, por acreditar nisso, e aí já envolve religião, porque a brasileira, vamos colocar a brasileira, a maior parte é cristã. Sim. Ou ela está dentro de uma igreja evangélica, ou ela está dentro de uma igreja católica. Sim. E ambas pregam o casamento e o não divórcio. E aí vem um monte de outras crenças e ditos populares. Ruim com ele, pior sem ele. Já ouvi muito isso. E ela tá ali dentro daquela situação. Não tá feliz. Ela não se conhece. Ela não sabe para onde ir. Ela não cuidou do financeiro dela. Ela não buscou informação. Ela não sabe com que trabalhar. E aí? Ela fica refém. Ela fica refém dessa situação. E é justamente com essas mulheres que eu trabalho. A maior parte das vezes. É difícil. É. Na Porque- comunidade, eu tenho mulheres de mais de 50 anos. Eu atraí, essa primeira comunidade, eu atraí mulheres com mais de 50 anos, que elas estão começando uma nova história. E como é que o homem, para quem é, pra dessas mulheres que, né, tipo, tem casadas ainda, como é Tem. que eles encaram a mulher querer ter uma autonomia financeira? Porque tem muito homem machista que tem medo. Não sei, eu acho que eu posso dizer que é a fragilidade do homem, né, da masculinidade do homem. Eu conheço pessoas, homens que não gostariam que as suas esposas tivessem autonomia financeira. Medo do abandono. Ele tem medo de ela ter autonomia financeira e abandonar ele. Medo do abandono. É um medo. Então, se ele mantém ela refém, Entendi. ela vai permanecer dentro daquele relacionamento. E esse medo do abandono, ele vai para todo tipo de homem, aquele homem que é agressor físico. Já pegou casos assim? Uhum. Quando a mulher resolveu despontar financeiramente. Uma advogada do Rio de Janeiro, deixa eu pensar, eu acho que ela vai fazer 60 anos. Eu atendi ela não como financeiro, né? Eu atendi como terapeuta. Ela, o marido sempre trabalhou, eles tinham uma loja, né? Um comércio dentro de um estabelecimento lá no centro do Rio, um lugar bem bacana. E ela, advogada, só que quando ela teve o primeiro filho, ela saiu do mercado de trabalho e nunca mais voltou.
e se viu numa situação total dependente. E agora, se passaram praticamente 30 anos, esse homem, ele não quer mais viver com ela. E na hora da partilha dos bens, foi uma confusão. Ainda estão em confusão. Sim. E ela se viu perdida, porque não era um relacionamento de papel, era uma união estável de 30 anos, é um É um casamento. casamento. Mas ela precisou contratar um advogado, que ela precisava pagar um dinheiro X que não era barato, e ela não tinha. Para poder provar que ela vivia uma união estável, que teve filhos com esse homem, para fazer Sim, extremamente legais. os trâmites legais. E aí, qual foi o comportamento dele? Teve alguma agressão? O que ponto ela sofreu? Ele fez agressão psicológica e ele fez uma agressão que eu esqueci o nome, que é financeira. Sim. Porque, a princípio, quando ela ainda não havia contratado um advogado para poder defendê-la, ele pediu para ela sair da casa, que ela não poderia ficar na casa até resolver aquilo tudo. Ele deixou ela totalmente desprotegida financeiro. Então, existe esse impacto, entendeu? Vive tantos anos de relacionamento, a mulher não foi atrás de conhecimento, ela não se capacitou. Esse relacionamento deixa de existir. Pode ser que seja uma pessoa legal, ou bacana, e cada um aparta, cada um fica com o seu, Sim. bacana. Mas muitos lares não acontece isso. E aí esse espaço de tempo até as coisas resolverem juridicamente, existe esse delay de tempo. Às vezes é 6 meses, mas pode durar 1 ano, pode durar 2 anos. Podem fazer um acordo, mas tem o espaço. Sim. E o que ela vai fazer sem grana nesse espaço de tempo? Entendi. Você está falando de um caso de uma mulher advogada. Advogado. Porque normalmente a gente vai imaginar que uma mulher que pode passar por situações como essa, é aquela mulher que não teve um estudo, um acesso, mas está falando de alguém que teve, que foi à faculdade, que formou, e mesmo assim ainda foi vítima de uma situação. crápula. De uma situação. Ser muito clara, que é essa que é a palavra que eu posso usar. Uma situação como essa de... Gente, eu não sei se essa palavra existe, mas eu costumo usar. É uma situação absurdificadora. Mas é o que mais existe. É o que mais existe. E a mulher agora decide, vamos lá, a mulher decide investir. A gente vai ter que voltar com esse assunto. A gente vai ter que. Eu vou me comprometer aqui a fazer um ao vivo sobre isso, porque eu acredito que esse assunto é um assunto que é pertinente a muitas mulheres. Sim. E a gente vai marcar um ao vivo, né? A gente vai fazer, inclusive, falar sobre isso, onde você, mulher, vai poder participar, mandar perguntas, e entender melhor, porque é uma dor. E eu sei que existe. Só que, assim, por ser homem, né? Eu sei que existe, mas não me dói. Não. E não, por favor, não queiram dizer que eu sou insensível. Não é isso. É porque é um outro lugar, aquela coisa assim, é um outro lugar de fala, né? Até porque até a questão hormonal é diferente. Sim. Então não é a questão que eu não sou sensível a esse assunto, mas é a questão que, tipo, eu não sinto essa mesma dor. Por mais que você esteja falando e eu fico indignado, só quem sente a dor sabe, sim, de fato, o que está passando. E vamos voltar no ao vivo, onde a gente vai poder tratar sobre isso de forma participativa. Sim. Mas me diga aqui, primeiro passo que você diria para uma mulher buscar a sua autonomia? Conhecimento. Conhecimento financeiro ou primeiro autoconhecimento? Primeiro ela precisa despertar. Sim. Depois ela buscar conhecimento para poder agregar na vida dela. É o como. Sim. Como eu vou me manter financeiramente? Como que eu vou sair do A que eu estou e vou para o ponto B?
E você ensina sobre isso? Ensino. Tá. Você não vai ensinar agora, calma. Não. Senão a gente não é para ao vivo. E também a se vasculhar, se fazer uma autoanálise e descobrir quais são os seus desejos. Porque muitas mulheres esqueceram o que ela deseja para ela mesmo, o que ela quer. Entendi. Se você for ali na rua com o microfone na mão e começar a perguntar: e aí, qual é o seu nome? Ah, Maria. Maria, o que você deseja? Não vai saber responder. O que você quer para você? Não vai saber responder. Para que você trabalha? Para que você faz o seu dinheiro? Ah, para pagar as continhas lá em casa. E o dinheiro não é feito para pagar conta. É pra quê? O dinheiro é feito para realizar desejos. E se o desejo dela for só pagar a conta? Ela não tem esse desejo Não de só tem. pagar a conta. Entendi. Isso é subsistência. Entendi. Você acha mesmo que você veio aqui no planeta Terra só para pagar a conta? Às vezes eu tenho essa impressão. Não é, Alex, não é aquele. O salário cai na conta dia 5, dia 5. Dia 5 mesmo desapareceu. Eu até me pergunto, cadê meu salário? Caiu na conta? Então, vamos lá. Primeiro, ela precisa se conhecer, desejar Sim. o que ela quer, onde ela quer, onde ela Sim. quer chegar. Onde ela quer chegar. Esse autoanálise seria interessante antes de se inserir em um relacionamento, antes de buscar. Sim. Mas às vezes não acontece. Não. Ambos os lados, né? Sim. Eu não me conheço, você não se conhece, e vamos nos relacionar, e o que vai acontecer? Uma bomba. Eu tenho uma regra comigo, Janine, que é muito claro. Eu posso não saber o que eu quero, mas eu tenho muito claramente definido o que eu não quero. Sim. Então eu posso não saber exatamente onde eu não quero chegar, onde eu quero chegar. Eu sei, né? Uhum. Mas assim, em algum ponto eu não sei exatamente aonde eu quero chegar, mas eu defino aonde eu não quero chegar. Sim. É uma definição minha, não sei se é funcional para a mulher também. Eu não quero isso, eu não quero isso. Acho que quando você tira o que você não quer, talvez seja mais fácil você definir o que você quer. Essa palavra não, ela é mágica. Sim. A partir do momento que eu aprendo a dizer não, Fantástico isso. eu sei onde eu quero chegar. Pode não estar claro, mas eu sei onde eu quero chegar. Mas tem que estar muito claro onde você não quer chegar. Tem que estar muito claro os nãos que eu vou dizer. Não quero um relacionamento Abusivo, violento. Sim. Não quero estar participando dessa comunidade. Não quero estar inserida neste meio. Não quero ir à festa, que às vezes nós vamos a determinados lugares só por ir. Só porque um grupo de amigos está chamando, só porque eu quero ser vista. Entendi. Nesse princípio do autoconhecimento e saber dizer não, antes de uma busca por um relacionamento, e a gente está falando continuar falando sobre a questão financeira, porque acho que tudo isso vai ter um desdobramento, né? É aconselhável a mulher conhecer a família, o histórico da família do cônjuge, do marido, antes de dizer sim? Sim. Porque assim, você falou que a mulher, ela repete o comportamento dos pais, dos avós, ela vem seguindo, inclusive de forma celular. Uhum. O homem também. O homem também. Então, por exemplo, eu já me vi tendo comportamentos do meu pai. E não eram comportamentos criminal, abusivo, mas porque eu olhava para a figura do meu pai, que é o maior exemplo de homem que eu tenho nessa terra. Minha mãe também, dá um abraço, meu pai, seu Aguinaldo, dona Florinda, que eu chamo de pai e manhinha, né? Em breve vai estar aqui comigo também. Mas a sociedade mudou. Sim. Então nem sempre o comportamento que meu pai teve
há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que eu usei, ele vai ter resultado. resultado hoje. Isso significa que, às vezes, não por dolo, tanto o homem quanto a mulher, ele pode repetir comportamentos que pode ser danoso ao relacionamento. Sim. Correto? Correto. E aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo falar sobre isso. Gente, esse assunto é tão delicado. Nós vamos fazer uma constelação aqui. Então, bora. Uma constelação familiar. Bora lá. A menina que brincou de boneca e o menino que brincou de bola, né? O sonho do menino de ser jogador de futebol, muitas das vezes parte pelo princípio de que ele vai ser conhecido, que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai ter uma vida confortável. Sim. Ok? A menina brincou de boneca, ela vai partir do princípio que ela vai cuidar da casa, que ela vai ser mãe, que ela vai ser esposa. Até então, acho que algo de errado nisso? Não. Porque o homem ele é provedor. Sim. Certo? E a mulher, ela entra no aspecto de... O homem vai prover e a mulher vai manter. Ela vai receber. Ela vai receber aquilo ali e vai administrar. Sim. Ponto. Só que no mundo atual, nós temos a necessidade da mulher sair. Como é que essa mulher vai desbloquear, não sei se é essa palavra correta, desbloquear essa menina que brincava de boneca, né? Essa menina que foi criada, inclusive, no incentivo doméstico do lavar os pratos, do cuidar da casa, dos afazeres domésticos, e ela agora tem que ter a mentalidade de ir pra rua e não perder o lado feminino dela. Às vezes nem desbloqueia, tá? Nem desbloqueia. Nem desbloqueia. Ela fica repetindo sem saber que ela tá repetindo. Mas acontece, muitas vezes, desse desbloqueio ocorrer na dor, no rompimento, numa tragédia, algo que trouxe muita dor para ela. E aí vai haver esse desbloqueio. Deveria ser no amor, porque pode ocorrer esse desbloqueio no amor. Sim. E você fala nesse caso com a ajuda do cônjuge? E se for um amor relacional, sim, pode ocorrer esse desbloqueio. Com o nascimento de um filho e várias outras situações. Mas acontece na dor. Entendi. Porque ela precisa se ver. Tem muitas mulheres hoje, na atualidade, que têm muitos problemas uterinos. Maior parte desses problemas uterinos estão relacionados ao sistema de crenças delas. E existe um estudo que a mulher, ela rejeita o útero. Consequentemente, a maternidade? Consequentemente, começa a ter problemas. Cistos, hemorragias. Nesse processo, ela pode criar algum tipo de... Não sei se é a palavra certa, rejeição, ou por ser mulher, se sentir culpada. E nisso ela pode gerar uma devolutiva agradável, não agradável, ou não agradável a um relacionamento. Sim, aversão ao masculino. Agora nós homens, ensina para nós homens, como lidar com isso? Com empatia, com amor. Estando no masculino. Porque existem situações que o homem também tá total fora do masculino e ele tá total perdido. Porque pense você foi educado dentro de um sistema de crenças que já não é válido para a atualidade e nem é válido para a mulher atual. Sim. Mas a sua mãe, como a mulher da sua casa, ela te ensinou desse jeito. Mas você pega uma mulher que está vivendo ao seu tempo e que as necessidades dela são outras, como as suas também são. Como que faz? É conversar,
é conversar, é se entender, é espelho, Porque uma das grandes dificuldades de um relacionamento é o diálogo. é o diálogo. E não é só ter diálogo, dentro desse diálogo também tem a busca da comunicação assertiva. Sim, Porque tem uma coisa que eu particularmente não gosto, é a ideia do dar a entender. Pra mim, deixe muito é claro. infantil. Deixe muito claro o que você quer. Deixe muito Sim. claro quais são os seus desejos. E esse elemento precisa acontecer antes de juntar as escovas de dente. Sim, Antes de morar junto. O que não é a realidade, porque muitas vezes as pessoas vão morar junto partindo da necessidade, muitas vezes, de sair de casa. sim, Correto? por E paixão momentânea. sim. E aí, quando já tá ali dentro da situação, o caldo já entornou, e já envolveu o financeiro, já envolveu tudo. E quando envolve o financeiro, tem que ter muita resiliência, tem que saber muito onde quer chegar. Porque porque assim, não é que o dinheiro ele é fundamental para se manter uma estrutura, mas quando falta isso, eu sei o que é isso, o quanto a mente da gente gira a mil, desesperado por isso. E aí tem muito também do homem, muitas vezes não querer se abrir em relação. Porque a mulher é companhia. Ela é Sim. companheira, ela é ajudadora, ela tem que ser parceira, correto? Ela tem que ser parceira e eu vou afirmar isso. Às vezes você tá querendo quadrar, não, é isso. Mas E isso cabe é ao o homem, natural da e às mulher. vezes cabe ao homem chegar e falar sobre, olha, estou com um aperto sobre isso. E muitas vezes por não comunicar da forma devida. Explicar o financeiro para Sim. ela. Os dois fazerem o orçamento da casa. Por exemplo, só você quis trazer, só o homem cuida do financeiro. E a mulher cuida da casa. Mas se o financeiro está vindo apenas de um lado, é necessário que sente à mesa e faça juntos a distribuição do Sim. financeiro. Menina, a gente tem 1 hora já de papo aqui? 1 hora e 2 minutos. Nós nos estendemos. Não, a gente precisa voltar. Porque assim, pra você, a gente começou o podcast, a gente falou sobre a importância da autonomia financeira para as mulheres. Sim. Mas observe que a gente poderia chegar aqui e falar de invista, segue esse caminho, segue tal caminho. Mas se você não souber quem é você, quem é o seu cônjuge, você pode estar criando mais dores investindo do que solucionando realmente dores. Sim. E você não faz dinheiro. Primeiramente, eu aprendi uma coisa sobre liberdades, Sim. algo que eu buscava muito, liberdade, liberdade, liberdade. E a liberdade, ela se divide. Uhum. Então, é liberdade financeira, liberdade geográfica. Mas tem o autoconhecimento também. Quem eu sou, essa liberdade, que é a primeira. Perfeito. A primeira liberdade de todas. Quem eu sou. Eu preciso ser para poder fazer. Sim, não fazer para ser. E não fazer para ser. Então, se você não sabe quem você é, você pode até fazer. Sim. Mas para quê? Esse dinheiro se perde. Você não consegue investir esse dinheiro. Ou faz investimento errado. Ou faz investimento errado. Dia 24 de agosto, nós teremos uma imersão. Uma imersão do clube. Você é membro do nosso clube, né? Uhum. E a primeira palestra dessa imersão é sobre autoconhecimento. Sim. Né? É uma imersão para empresários, empreendedores e pessoas que queiram participar. A primeira palestra dessa imersão, ela é sobre autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se reconhece, sabe quem você é, não é que você não vai errar mais na vida, mas que as suas decisões serão mais assertivas. E aí parte daquele princípio do saber dizer não. Né? Sim. Eu aprendi algo sobre dizer não sem justificar. Às vezes alguém fala, Satiel, o que é vamos fazer não sei o que, eu falo não. Mas não. Ponto. É um não seco. E normalmente, aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija.
A mulher tem mais essa questão do falar e querer explicar o porquê. Talvez muito Satisfação. da satisfação. Eu preciso dar satisfação. Isso é uma E já coisa que volta lá no vem. início da nossa conversa. A mulher, ela dá satisfação. Por que que você está dando satisfação da sua vida? Por que que a gente dá satisfação? Eu separo satisfação de informação. Você separa? Eu separo. Quando você fala satisfação, quando eu dou satisfação é porque eu preciso estar ou satisfazer o desejo do outro, às vezes não é nem o meu. É isso. Quando eu informo sobre algo, eu só tô querendo te dizer, olha, eu estou bebendo esse copo d'água, tô te informando. Sim. Mas quando eu entendo o que eu quero fazer, é o meu conceito. Mas a satisfação, ela vem para justificar o não que você tá dando. Sim. E é muitas vezes para querer satisfazer o outro. Sim. E a gente precisa voltar sobre esse papo, gente. Bora voltar ao vivo sobre isso? Bora voltar ao vivo. Bora voltar ao vivo. A gente vai ter que fazer. Porque não é só sobre eu pegar o dinheiro e colocar dentro de uma corretora e investir. Sim. A gente poderia falar de Bitcoin, a gente poderia falar de imóveis, Sim. a gente poderia falar de corretora, a gente pode falar de investimento de dólares, tudo. Gente, e investimento também não é só guardar dinheiro. Não. Não é só multiplicar. Não fala. Capital erótico? Tem esse capital. Caramba, tem capital erótico. Que é um investimento. A gente vai voltar esse papo, gente. Tenho certeza que a gente vai voltar esse papo ao vivo. Sabe? Vou marcar a data. Vamos participar. Vamos trazer não só as mulheres, mas os homens. Também. Eu costumo trazer que não adianta eu conhecer o universo feminino ou eu conhecer o universo masculino se quem está do meu lado não busca compreender. Porque é um conjunto, é uma soma. Precisa estar alinhados os dois. Sim. Né? Precisa ter essa comunicação assertiva e eu entender um pouco do universo feminino, assim como a mulher precisa também conhecer um pouco do universo masculino, para que dê, como o pessoal fala hoje, né? Dê match. É isso que dá match? Dá match. Dá match, a gente toda essa idade disso. Mas assim, a gente se compromete em voltar? Comprometemos. Vamos marcar esse ao vivo, vamos bater esse papo com um tempo até maior, quanto for necessário, vamos ouvir o que as pessoas têm para falar. E de antemão, eu quero te pedir para dizer aqui, para só essa câmera, onde te encontrar, qual é o seu Instagram, qual é o seu contato, porque até aconteceu ao vivo, eu sei que muita gente vai te procurar. Sim. Eu tenho a rede social, Giannini Della Fonte. Na bio tem um link que direciona para o WhatsApp, só procurar. Tenho também uma rede social de venda de imóveis. É um projeto que sempre já existiu na minha vida, né? E que permanece lá no Espírito Santo, mas Legal. Eu vou trazer para cá. @imóveisguriri. Guriri. Que é venda de casas, médio padrão, Minha Casa Minha Vida, financiamentos particulares e mais umas outras coisas que estão vindo, que na próxima conversa eu trago. Mas, por enquanto, são os investimentos financeiros, autonomia feminina e esse bate-papo aqui, bem terapêutico. Giannini com 2N? Giannini com 2N. Giannini com 2N. Para fechar, olha para aquela câmera, toda sua, e diga assim, ó, o que eu vendo? Normalmente eu falo sobre dê um conselho, mas você não vende, o seu produto não é simplesmente vender investimento, não é investimento. Não. É sonho, é liberdade, é o quê? Fala de mulher para mulher. De mulher para mulher, eu vendo conhecimento, eu vendo história de vida. Isso que eu vendo, não é só sobre investimentos. Eu vendo ensinar você a se conhecer e realizar desejos. Giannini, muito obrigado. Eu que te agradeço. Eu já estou ansioso por esse ao vivo, gente. Eu tenho certeza que vai ser um marco para a vida de muita gente e para a TITV. Porque uma das metas, né, um dos propósitos, melhor dizendo, da TITV é gerar conhecimento e que isso gere alavancagem e realização de sonhos. Sim. A TITV ela é independente, ela não tem ideologias, ela não é presa a ideologias políticas, religiosas, esportivas. Você não vê a TITV defendendo lado A, lado B, ela gosta de gente. Né? TI significa tudo isso para você.
E é realmente para você. Para você que tem sonhos para realizar, para você que quer fazer diferente, quer ser fora da curva, assim como a própria Janine é. E é uma honra para a gente receber você. Muito obrigado por esse primeiro momento. Deixar bem claro, é o primeiro momento. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu cheguei nervosa. Foi tranquilo? Foi tranquilo, me soltei. Ai, que legal, que bom. Gente, até o próximo, tá? Até breve. Até breve, muito em breve. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém.